Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 40. Salmo 40. A versão que eu vou ler aqui é a NAA. Na tela está NVI, porque nós acabamos de trocar o equipamento, ainda não deu tempo de baixar tudo e deixar tudo alinhado, irmãos. Para a semana que vem, em nome de Jesus, já vai ter a NAA. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os seus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Se quisera anunciá-los e deles falar, mas não mais do que se pode contar. Sacrifícios e oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-te fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha. Eis que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amado Espírito Santo, até aqui, Senhor, nós cantamos a Ti, louvamos o Teu nome, engrandecemos juntos, em unidade, Senhor, através da música, com palavras de gratidão e reflexão até aqui, sobre tudo o que o Senhor fez. Vamos continuar agora, Senhor, esse tempo do culto, onde precisamos ouvir a Tua palavra e que ela venha nos dar norte, rumo e direção. Que a Tua palavra seja sempre o alimento, Senhor, que ela seja sempre o combustível da nossa alma, para que possamos, Senhor, estar vivendo segundo o Seu querer. Em nome de Jesus, amém. Davi tem um dos casos mais icônicos do fator
espera na Bíblia. Imagina você, às vezes nós lemos a Bíblia correndo, tem um vulto sobrando aqui, Felipe, muta tudo, deixa só meu microfone aberto, está vazando de algum lugar aqui, tem alguma coisa vazando, não sei de onde que é, e aqui no retorno está um certo incômodo, eu vou ficar maluco aqui, eu acho que eu vou no médico esses dias aí, irmão, ver se eu tenho TDAH sonoro, não é possível. Qualquer coisa que tenha som, ruído fora me tira do eixo. Orem por mim. Agora tudo é TDAH, né? Então peguei a hype. O nosso irmão Davi, imagine você, nós às vezes lemos a Bíblia meio correndo a história e não paramos para prestar atenção em alguns detalhes. O Davi, ele tem um caso muito estranho, porque quando você olha o início da biografia dele, ele está lá trabalhando no cantinho dele, cuidando do gado do pai, cuidando das ovelhas do pai, e Deus, ele resolve rejeitar o reinado de Saul por causa de práticas pecaminosas, por causa de falta de confiança em Deus, ele confia mais no seu próprio braço, ele confia no poder dele, e Deus rejeita isso, ele ainda vai querer fazer sacrifício que não era para ele fazer, ele vai se meter no trabalho de sacerdote, porque ele se acha o cara, se acha muito importante, porque é rei, e Deus não está nem aí com posição. Deus não está nem aí com posição, irmãos. É incrível isso. Davi é o rei, é o camarada que manda em tudo, ele tem a voz sobre, Saul, perdão, ele tem a voz sobre todo Israel, e de repente o profeta e sacerdote atrasa um pouquinho, ele fica ali desesperado, não sabe esperar a hora certa, ele vai, atropela todo o processo, e ele oferece sacrifício, e não é da alçada dele fazer aquilo não compete a ele. E Deus fala assim, ó, rejeita esse cidadão, eu já tenho uma outra pessoa, vai lá na casa de Jessé, e lá eu tenho um filho de Jessé lá, que eu quero que ele seja o rei. E aí vocês, se não conhecem a história, todos, eu não posso me ater muito a esses detalhes, mas ele chega lá, o próprio Jessé, o próprio pai, rejeita ele, Davi, ele chama os filhos mais fortes, os filhos mais bem apresentáveis, assim como o Evaldo, como o irmão Rubão, como o Cosmo, que são homens fortes, né? E aí o filho traz eles e fala, não, o pai traz eles e fala, não, um desses aqui é o rei. E aí Deus fala para Samuel, fala, não é nenhum desses aí não. Os olhos de vocês é um, meu olhar é outro, a forma de vocês escolherem é uma, os critérios de vocês são um, os meus critérios são outros. E aí o sacerdote e profeta fica ali preocupado, está faltando alguém? Está faltando um filho meu. Nitidamente mostra que há um ar de desprezo. Manda buscar. E talvez, isso não está na Bíblia, mas talvez tenha passado na cabeça do Jessé. Mas o Davizinho, ele para ser rei não é possível. Está tendo algum equívoco aqui. Eu acho, isso não está na Bíblia, isso é uma interpretação segundo São Fernando, tá? Eu acho que o Samuel, o Jessé deve ter pensado, não é possível, tem outro Jessé aqui na região, acho que ele veio bater na casa do Jessé errado, o Davi não pode ser rei não. E aí quando o menino chega, é esse aí. O Senhor fala para ele, é esse aí que eu escolhi, é esse que eu quero. E contra tudo, contra todos, contra o modelo, o arquétipo humano, então Davi recebe a unção de rei. Ora, qual que é o próximo passo esperado? Receber a coroa de rei e ter uma cerimônia para ele ser o rei. Não. Só que não, na história de Davi a coisa é meio atravessada. Volta lá para o pasto e vai cuidar das coisas do seu pai. Eu fico imaginando a cabeça do Davi.
E aí tem um longo período, a história é longa, daria aqui 5, 6 pregações sobre cada etapa que Davi passa para chegar até sentar o trono. Alguns anos, fale comigo, alguns anos. Alguns anos ele vai receber de fato e de verdade a promoção que Deus deu para ele lá atrás. Você não vai encontrar na biografia bíblica nenhum momento de expressão de Davi desconfiando que Deus escolheu ele para ser rei, mesmo fora de todo o protocolo humano. Eu já começo na introdução dessa pregação, dizendo para você que um dia recebeu uma palavra vinda do coração de Deus, e alguns anos estão se passando, e você não consegue enxergar. Você fala, mas como pode? Deus fez tal promessa, e essa promessa nunca que chega. Já se passaram alguns anos e ela não chegou. Por favor, vamos imitar Davi nessas coisas boas que ele fazia essa manhã. Não reclame, não use o expediente da sua mente para gastar tempo em reclamação, duvidando daquilo que Deus prometeu para você um dia. Davi, ele passa alguns anos, mas chegou o momento em que Davi assumiu o reinado completo. E é tão engraçada a história de Davi, é tão curiosa, que ele assume o reinado em 2 etapas ainda. Assume uma parte, aí passa um tempo que depois que ele assume todo o reinado. A história de Davi é fantástica. E agora, se tem alguém que tem testemunho, porque nesse processo até ele receber a coroa e o reinado de fato e de verdade, ele ainda foi perseguido, teve que fugir, ficar longe da esposa, ficar longe da família, perder o relacionamento com todo mundo e ficar, olha, em caverna, fugido para salvar a própria pele, porque o Saul queria matar ele, por dor de cotovelo. Você já teve alguma promoção na sua vida, em algum momento, e gente ficou com dor de cotovelo, pedindo e fazendo trabalho, sexta-feira à noite na encruzilhada, na esquina, na cachoeira, para que você caísse, morresse e não assumisse o posto, e fosse ela que assumisse aquele posto? Irmãos, eu já disse aqui que uma vez eu tive um êxito muito bom numa empresa que eu trabalhei, e aí eu fui promovido para uma outra equipe, muito rápido, muito antes do tempo. E irmãos, como eu fui perseguido. Um dia eu fui conversar com aquele meu chefe. Falei, cara, por que você pega tanto no meu pé? Por que você faz da minha vida aqui um inferno? Eu trago todo o resultado. Eu trago muito resultado para a empresa, os números mostram isso. Fumando um cigarrão. Tinha a área da fumaça lá no prédio. Ali na sede da empresa Porto Seguro, em São Paulo. Aí ele fumando um cigarrão e falou assim, não sei, meu santo não bate com o seu. De graça. Falei, é verdade. O nosso santo não se bate. Dor de cotovelo. As pessoas, elas se incomodam com o nosso crescimento, nossa prosperidade, as nossas promoções, e começam a nos perseguir. Bem-vindos ao time do povo que não é daqui. Porque eu não sei se você tem essa consciência, nós não somos daqui, irmãos, estamos só de passagem. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, é o que a Bíblia fala a nosso respeito, sobre a nossa identidade. Ei, por favor, entenda. Agora vai fazer sentido para você o início dessa fala de Davi. O início dessa música que é um testemunho de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor.
Davi é alguém que, quando você vai olhar para a história dele, você pode falar assim: se tem alguém que entende de paciência, de esperar processos, de esperar o momento certo e não reclamar, esse alguém é Davi. Você vai encontrar alguns outros na Bíblia também, mas vai encontrar alguns que não é o exemplo a ser seguido. Mas Davi, ele então apresenta para nós aqui o entendimento de esperar com paciência no Senhor. Então esse Salmo 40, ele vai ter algumas peculiaridades. Ele começa com um testemunho isolado e depois ele vai mostrar um retrato de Deus sendo fiel na vida do homem. E nós vamos ver o ciclo que envolve espera, livramento, consagração, proclamação e nova dependência. Em todo o Salmo 40, nós vamos encontrar essas questões. Eu destaquei apenas algumas. Do verso 1 a 3, então nós vamos pegar esse entendimento. Esperei com paciência no Senhor. E eu vou destacar algumas coisas aqui. O texto, ele já começa então mostrando para nós que é uma virtude esperar com paciência no Senhor, porque acontecem 3 movimentos divinos que vão mudar tudo no processo da espera. Quantos movimentos? Primeiro, ele vai dizer: ele se inclinou para mim. Tão bom conseguir me movimentar mais, irmãos. Não consigo correr ainda, mas já estou movimentando melhor e com quase zero dor. Queridos, haverá um momento em que Deus, no seu alto e sublime trono, vai se inclinar para a sua necessidade. Ele vai olhar para você. Ele não se esqueceu de você. Por favor, guarde isso em seu coração. Ele não se esqueceu de você. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nesse momento aqui, estamos vivendo um momento de uma necessidade de intervenção divina. Uns mais, outros menos. Uns na área emocional, outros na área profissional e financeira, outros na área relacional. Todos nós aqui, alguns na saúde, todos nós estamos em algum momento da vida que estamos precisando de uma intervenção divina. Sim ou não? Sim. Todos nós. O ser humano, ele tem necessidades. A questão é como nós vamos lidar com esse processo. A Bíblia está mostrando para nós, Davi ele está dando um testemunho, esse cântico é um cântico de testemunho, dizendo, olha, pessoal, ele está dizendo, pessoal, eu esperei, não foi fácil, mas eu esperei com paciência. Essa palavra, ela é chave. Paciência. Professor Luiz Saião, no comentário sobre esse salmo, ele fala algo interessante. Ele que é um grande hebraísta, ele fala algo interessante. Essa paciência, ela é uma linha tênue, evangelista Aparecido. É mais ou menos a ideia de você saber que tem as necessidades, tem alguma dificuldade, e não perder a condição de ir para uma rede e perder o sono. Sem ser irresponsável. Essa é a linha tênue. Não é você falar assim, não, Deus vai cuidar, vou para a rede e deixa que o mundo acabe em barrancos, que eu quero morrer encostado. Né? O melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não é isso. Mas também é a capacidade
dessa paciência, sabendo que é o Senhor quem trabalha para os seus, que Ele vai se inclinar, certamente o Senhor vai se inclinar, é ter o entendimento que você também não pode deixar de ir para a rede. Tem uma rede lá, irmão? Arruma uma rede. Essa semana compra uma rede para mim, Salma. Fica na rede. Não perca a oportunidade de ir para a rede. Entende o processo, a palavra que eu estou dizendo, a rede aqui? Não perca a capacidade de descansar. Não perca a capacidade de ter paciência. Não, eu estou esperando. Estou esperando em Deus. Eu estou esperando. Eu sei que Deus vai agir. Ele sempre se inclina. Pega o telefone. Deus já agiu aí? Estou esperando com paciência. Quase tendo um tique nervoso, quase tendo um AVC. Não, isso não é paciência. Relaxa. O Senhor, quando Ele resolver se inclinar, e a Bíblia diz, Ele vai se inclinar para você, você vai se surpreender com o movimento que Ele vai fazer. Então, não perde o sono não, irmão. Não perde o sono não, irmã. Espera com paciência no Senhor. Então, essa linha tênue do relaxamento e você não perder a paciência, não perder o sono. Nós temos que aprender a administrar isso. Eu não estou falando para você que é fácil, tá? Mas eu estou falando para você que a Bíblia mostra. Deus vai agir. Aí a segunda coisa, ele vai mostrar que é a segunda ação, o segundo movimento divino aqui, tá? Ainda no versículo 1, ele vai dizer, está no 2. Ele tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha. Ei, Davi viveu isso. E ele está usando isso como testemunho para que Israel e as nações conhecessem o caráter de Deus. Eu venho aqui nesse domingo, nesta manhã de domingo, para falar para você sobre o caráter de Deus que Davi está apresentando, inspirado pelo Espírito Santo. Ele tirou, não foi Davi com a sua expertise de guerra, não foi Davi com a sua capacidade, o seu entendimento, que saiu do atoleiro de lama. Foi Deus que quando, depois dele ter se inclinado, ele pegou o Davi e tirou do atoleiro de lama, tirou ele da profundidade da cova, da falta de recursos, da perdição, e tirou ele da condição de instabilidade, de escravidão, de fugitivo que ele estava vivendo. E aí agora, coloca ele sobre uma rocha. Quando você está tentando subir, quem já tentou aqui quando criança, ou até quando adulto, tenta subir um barranco, choveu, está cheio de lama, é fácil? Ele vai falar que saiu de um atoleiro de lama. É muito difícil você conseguir sair dali sozinho. Às vezes, ou por vezes, você vai procurar um outro caminho que seja mais sólido para chegar no seu destino. Não dá para ser mais curto o caminho, vou ter que dar uma volta maior. Então, ele não tem condições, Davi não puxa para ele a capacidade, Davi não puxa para ele a glória ou a vanglória de ter saído de onde saiu e chegar onde chegou. Davi está dizendo, foi ele quem me tirou de um poço de perdição. Irmão, irmã, ele quando se inclina para os teus filhos, ele tira você de um lugar onde você está escorregando, de um lugar onde você está patinando, de um lugar de instabilidade e coloca os seus pés sobre uma rocha firme. Aleluia! A rocha tem estabilidade. Alguém aqui está afim de fazer uma casa em cima do lamaçal? Alguém aqui está afim de estabelecer a tua casa no meio da areia? Nós procuramos o quê? Lugares sólidos.
A rocha vai apresentar isso, que você tem um lugar sólido, e é exatamente isso que o seu Deus vai fazer por você. Eu não sei qual é a sua condição de instabilidade derrapando, eu não sei qual é a sua condição financeira, emocional, de saúde, relacional, se você está patinando como em um lamaçal. Eu não sei se você está vivendo numa condição de lamaçal de pecado e você está derrapando. Calma, o Senhor Jesus, Ele se inclina para você, Ele vai pegar você pela mão, vai te tirar do lugar de instabilidade e vai te colocar sobre a rocha firme, porque Ele é capaz de fazer isso, e é o que a Bíblia nos diz, e eu preciso acreditar nessa palavra, e eu chamo você, por favor, acredite no que a palavra de Deus diz sobre o caráter desse Deus. Aleluia! Ele firmou, ele firmou colocando os pés sobre a rocha. Isso mostra segurança, lugar de estabilidade, lugar de permanência, um lugar onde você pode estabelecer a base de uma nova vida. Coisa linda. E o resultado é esse. Davi, ele vai dizer, sabe, depois de que essas coisas acontecem, eu não tenho só um resultado interno e fica aquilo guardado dentro de mim. Ele tem um cântico novo agora. Ele tem um cântico novo nos lábios. Ei, Deus tem um cântico novo para colocar na sua boca. Uma música de alegria, uma música de felicidade, uma música que vai expressar que aquilo que foi transformado internamente, você não vai ficar com a boca calada, não. É para testemunhar, é para falar, é para pôr para fora, em forma de riso, de canto, de alegria. É um testemunho visível para que os outros vejam o que Deus fez na sua vida. É um testemunho visível para que as pessoas venham a temer no sentido de respeito, no sentido de admiração por quem esse Deus é. As bênçãos muitas que Deus te deu não são para você ficar para você calado, quieto. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Tenho vergonha de falar. As pessoas, eu estou há 4 anos no emprego novo, ninguém nem sabe que eu sou crente. Eu estou esperando a hora certa para falar. 4 anos. Estou sendo generoso. Ei! Quantas são as bênçãos que você recebeu do Senhor? E por que você fica com isso guardado para você? Você que já viu, você que tem currículo de olhar e falar assim, o Senhor se inclinou para mim. Tempos atrás, conheci aquele casal lindo que está ali no fundo, o Evaldo e a Jaque, que tem um testemunho lindo. No nosso primeiro encontro no café, foi quase 1 hora eles falando de um milagre, de uma intervenção divina que Deus teve na vida da Jaque, e ela está viva por causa do favor de Deus. Porque o Senhor se inclinou para ela. Não foi isso, Jaque? E eu fiquei olhando, primeira conversa, primeira visita que eu fiz para eles para tomar um café. Eles ficaram quase 1 hora falando todo o enredo. Que coisa incrível. Sabe como eu saí da casa de vocês? Nunca falei isso para vocês. Animado. Saí restaurado, revigorado. Por dentro eu saí assim, yes, é esse o Deus que eu sirvo. Um Deus que se intervém na vida das pessoas. Ele olha para os seus pequenos filhos e Ele não está lá do lado
depois das nuvens, sentado no seu alto e sublime trono, e não está nem aí para o que está acontecendo aqui, não. Ele se inclina para o clamor dos teus filhos, Ele se envolve, Ele dá para cada um de nós a medida necessária do amor que Ele tem. Ele se manifesta sobre nós, nos tirando do charco de lodo e colocando num lugar firme, numa rocha firme. Aí eu vou ficar calado? Eu vou ficar quieto? É verdade, eu e você hoje podemos estar passando por um ou outro problema, uma ou outra dificuldade, mas e tantas as outras bênçãos, e o olhar para as coisas boas. Quando eu vou para os Salmos, é isso que eu aprendo. Pode ver, eu estou há 6 semanas falando sobre Salmos aqui, e sempre nós temos essa tônica de entender a dificuldade e olhar para o que é bom. E colocar o foco, os nossos óculos, o nosso olhar, tem que estar nas coisas boas. Presta atenção, irmãos, a vida está passando rápido. Como é que você vai querer viver a sua vida? Um reclamão? Uma reclamona? Ó dia, ó céus, ó azar, ó vida. Ou você vai olhar para as coisas boas da vida e você vai dançar, irmão, vai dançar, irmã, vai celebrar a vida, vai sorrir com Jesus. Tem tanta coisa boa que Deus deu para você. Vai viver bem essa vida que Deus te deu. Para de ficar olhando só a dificuldade, o problema. Ai meu Deus, o problema. Aí tem a coisa boa que você está deixando passar batido. Faz isso não. Faz isso não, coloca um cântico aí. Você já viu como é bom? Quando você está cantando? Quero saber se você é desafinado ou desafinado. Estou falando da alma feliz, de olhar para as coisas boas. Você já se viu cantando no espelho? Tanta coisa boa nós temos. Tanta coisa boa nós temos. Gratidão. Testemunho. Segunda coisa, segunda expressão que eu vejo nos versos 4 e 5, é que ele vai mostrar, ele sai do campo pessoal e ele traz agora para o campo coletivo, dizendo para os seus ouvintes, aqui entenda que era uma música cantada, mas inspirada pelo Espírito Santo naturalmente. A ideia de Davi é que os seus ouvintes ouvissem isso. Bem-aventurado, entenda, bem-aventurado é feliz. Nós não usamos aqui mais no nosso linguajar coloquial a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, transbordante, alegre. É aquele que põe no Senhor a sua confiança. Ele sai agora da experiência pessoal dele, ele vai para o lado da convicção e uma fé que traz esse discernimento para ele. A verdadeira felicidade, irmãos, ela está em não se desviar para caminhos orgulhosos. Nós vemos nessa expressão de Davi, e nós não podemos nos inclinar para a mentira das falsas seguranças. Vamos fazer uma lista de falsas seguranças aqui? Vamos fazer uma lista de falsas seguranças. Estou fazendo o teste para ver se o calcanhar está bem melhor. Dinheiro. Vai ter tempo que você tem tempo que tem menos, não tem? Como é que fica o seu estado de ânimo quando faltam alguns zeros na sua conta? Essas coisas vão mostrando em quem nós confiamos de verdade. Governo. Tem gente que acredita no governo. Irmãos, eu estou com 52 anos, eu sei que não parece.
Sei que vocês estão falando, puxa, só 35, achei que ele tivesse 35, né, Rodrigo? Estou decepcionado, pensei que ele tivesse 35 anos de idade apenas. Marcela, não parece? Não tem um cara de 35? Você foi batizada hoje, hein? Não pode mentir. Ei! Eu estou ouvindo a conversa de político, irmãos, desde que eu sou criança. E acreditem, em alguns momentos, eu sou um cara muito crítico. Em alguns momentos, eles não conseguiram me enganar, fazer com que eu acreditasse neles. Não, agora vai. Não, esse cara aí vai. Poxa, olha só, está trazendo até carros importados para o Brasil, coisa que não tinha. Quem lembra? Tadã, tadã. Estudem a história do seu país, a história do... Tem gente que coloca esperança nisso. Tem gente que coloca a esperança de felicidade plena no marido ou na esposa. Sabem de nada, inocentes. Em algum momento, nós vamos estar de bico virado um com o outro. Na minha casa, por exemplo, eu não brigo com a Salma, é sempre ela que briga comigo. Esse é o privilégio de ter o microfone, né, irmãos? Orem por mim para que em casa hoje a coisa que eu consiga ter um almoço, tá? Fiquem com o celular ligados, a qualquer momento eu posso ligar para alguém aí e falar assim, ó, tô chegando, ponho a água no feijão. Em algum momento o relacionamento, ele abala, sim ou não? Aqui, ó, nós temos aqui o pastor que cuida do ministério de casais aqui da igreja, da Universidade da Família. É verdade, sim ou não? E aí tem gente que põe a estabilidade. Não, a minha estabilidade está na minha família. Também haverão momentos de turbulência na família. Não, agora eu consegui o emprego dos sonhos. Agora eu sou concursado. O grande concurso que eu tanto queria, ele saiu. Agora a minha felicidade está ali. Chega lá, você vai ver que não é tudo aquilo que você imaginava. São falsas seguranças. Davi está mostrando para nós, ele está reconhecendo, bem-aventurado, feliz, é aquele que põe, que deposita, que coloca no Senhor a sua confiança. Porque quando nós colocamos nele a confiança, todas essas outras coisas que nós colocamos em primeiro plano, que eu citei aqui, quando elas vão para segundo, terceiro plano, aí sim fazem sentido. Porque o número 1 da segurança é o nosso Senhor. É Ele quem vai destilar a felicidade, a alegria, a seiva de amor. Ela é destilada dEle, irmãos. Não é outro lugar. O único amor que não falha é o dele. O único amor perfeito é o dele. O amor dele vai fazer com que nós encontremos plenitude na nossa vida. Então é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Davi está reconhecendo que os feitos de Deus são incontáveis, os seus planos são incomparáveis. Davi está dando testemunho. Davi está dando testemunho. O que você vai fazer a partir de hoje, com 2 ou 3 bênçãos que você vai reconhecer e falar assim, isso aqui foi Deus. Para quantas pessoas você vai falar que Deus fez na sua vida? Estou te desafiando. Estou desafiando, pensando no conceito do apóstolo Paulo, da metanoia, a mudança de mente. Eu estou olhando para você à luz da palavra de Deus e eu estou te provocando para que você suba de nível com a sua mentalidade, o seu comportamento e a sua expressão. Quais são as palavras que saem da sua boca? Deus fez grandes coisas sobre a sua vida em algum momento, sim ou não? Sim. Vai falar para quem isso?
Essa semana eu estava pensando nesse salmo e eu desfrutando e chorando e me divertindo. Já disse para vocês como eu leio a Bíblia. E eu lembrei de duas músicas seculares. Uma popzinha romântica meio brega dos anos 80 e um outro samba. E eu lembrei disso. Falei, os homens, eles só cantam, eles só conseguem colocar a expressão de uma paixão efêmera. A banda Roupa Nova gravou Eu Te Amo e Vou Gritar para todo mundo ouvir. Ter você é o meu desejo de viver. Veja, o que eu quero pegar aqui é essa expressão. Vou gritar para todo mundo ouvir. O quê? Uma paixão efêmera, passageira. O outro samba que eu lembrei é: eu vou falar para todo mundo que eu só quero é você. Fez muito sucesso. As pessoas cantaram. E eu e você? Vamos falar para todo mundo o quê? E eu e você? Vamos gritar para todo mundo ouvir o quê? Fazer como Davi. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim, Ele ouviu e Ele agiu. Aleluia. Quem experimenta a ação de Deus passa a enxergar o mundo corretamente, irmãos. Fé sólida. Estou mexendo com o brilho de vocês hoje. Quais são as bênçãos que você recebeu? Pega em casa hoje, duas. Fala assim, poxa, isso aqui eu sei que foi ele. Cava o assunto com alguém e fala do que Deus fez. Aí alguém vai falar assim, não, mas isso aí é coincidência. Não, não é coincidência. E você vai falar, não, não é coincidência. Foi Deus que interviu. E você vai dar os detalhes. E a pessoa, de repente, vai achar que você é maluco. Bem-vindo ao time. Tá tudo bem. Lembra? Nós não somos daqui, ok? Coloque nos seus lábios um cântico novo. Mediante aquilo que o Senhor fez. Eu já estou terminando. Não vou conseguir explanar tudo que eu anotei aqui, porque o salmo é muito grande. Os versos 6 e 8, 6 a 8, ele vai dizer algo, mais uma expressão. Sacrifício e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Davi está dizendo, Deus é um Deus que não rejeita o culto. O que ele rejeita é um culto vazio, sem expressão. É disso que ele está tratando. Essa ideia do abrir os meus ouvidos, literalmente mostra pessoalidade. Deus, ele não está aqui, é incrível, eu estou falando para um grupo de pessoas, a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Nesse momento, cada um de vocês está recebendo essa palavra de uma forma peculiar. Coisas que não fazem parte de mim, não sou eu, isso é a palavra, é o poder da palavra de Deus. A mesma palavra, ela atinge cada um aqui de uma forma e ela vem cumprir com a necessidade, suprir a necessidade de cada um. É incrível, eu não sei como que isso funciona, isso é algo divino. Então, o que ele está dizendo? O Senhor se relaciona comigo. Eu já preguei, eu não sei, mas não tenho ideia de quantos sermões na minha vida. E algumas vezes, 4 a 5 pessoas me procuram e falam assim, pastor, hoje a pregação foi para mim. Aí o outro fala, pastor, hoje a pregação foi para mim. Aí eu fico pensando, mas é para aquele ou é para aquele? Foram 4, 5 pessoas, para quem foi exatamente?
A realidade, ela vem para o coletivo, mas o Espírito Santo, ele tem um GPS do céu que direciona a palavra nitidamente para cada coração, para cada necessidade. Isso é uma coisa do céu. Isso não tem a ver com o pregador, isso não tem a ver com o pastor. Isso tem a ver com o Espírito Santo trabalhando de forma peculiar com a noiva dele. Isso é coisa que só ele faz. E aqui ele mostra isso. Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Havia um entendimento na cultura daquele tempo, de quando alguém adquiria um escravo, ele fazia um furo na orelha. Era um hábito. O que Davi está dizendo aqui também no original, no hebraico, tem muito a ver com isso. Furaste e abriste os meus ouvidos. Furastes minha orelha e abriste os meus ouvidos. A ideia que vai trabalhar aqui no original hebraico é essa. O Senhor me fez alguém que pertence a Ele. Uau! Posse. Você tem dono. E o seu dono é o Senhor Jesus Cristo. Que expressão linda, expressão de pessoalidade. Você não está perdido no meio da multidão. Há um encontro de pessoalidade aqui. É o que Davi está trazendo para nós, para o nosso entendimento. Eu vou terminar aqui. Só consegui pregar metade do sermão e é até aqui que o Espírito me conduz a falar com vocês. Cante. Lembre-se. Testemunhe daquilo que Deus fez sobre a sua vida. Amém? Por favor, coloque-se em pé. Ministério de louvor.